Eu tive muitas experiências, assim, que me mostraram que nós podemos usar, né, essas faculdades. Eu vou relatar uma que eu vivi com 10 anos, que salvou a minha vida, da minha irmã. A minha vida não, porque talvez eu me salvaria, mas eu estava com uma irmã minha de uns 8 anos e uma prima minha da mesma idade, e eu tinha 10 anos. E eu nunca tive medo da morte, assim, talvez por causa daquela primeira experiência que eu vivi, das dimensões. Eu sempre fui destemida. E nós morávamos em Cerro Largo, perto de um rio, acho que é o rio Ijuí que passa por lá. É um rio grande, um rio caudaloso. E eu convidei elas para atravessar o rio. E elas, não, mas eu não sei nadar, não sei nadar, não sabiam nadar. Eu disse, não, mas ali o caminhozinho, tem o caminhozinho aquele, tinha um caminhozinho que era um pouquinho mais alto, assim, né, um corredorzinho que dava no nosso pescoço, mas que a gente conseguia, mas a gente não podia sair das pedras. E eu consegui convencer elas de atravessar o rio. Nós começamos a atravessar o rio, e a água nos empurrou e a gente caiu para onde não dava pé. Naquele momento, me caiu a ficha. Elas não sabem nadar, eu não sei nadar, e eu trouxe elas aqui. E eu não posso deixar elas morrerem, não posso deixar. E aí eu tive, naquele momento, me veio a compreensão do que eu fazer. Só que eu não teria tempo para explicar para elas. Então, eu tentei explicar numa olhada. Eu agarrei uma com a mão direita, agarrei a outra com a mão esquerda, olhando para cada uma delas. Porque eu sabia também que no momento do afogamento as pessoas se agarram, né? Então eu sabia que eu tinha que deixar elas calmas e que elas não poderiam me agarrar, porque no momento em que acontecesse isso, nós três íamos. Segurei uma, segurei outra, olhei para uma, olhei para outra e passei o plano. E aí eu ergui as duas e eu ia para baixo da água. E elas respiravam. E eu puxava as duas e eu saía para cima e respirava. E nesse movimento, cada vez que eu descia para baixo, eu dava um pulinho em direção à margem. Sem fazer força, nós fomos descendo o rio. Nós fomos descendo o rio e sabia que eu ia chegar na margem muito mais para baixo, mas nós fomos indo assim. E aí saímos bem abaixo, sempre indo assim, elas respiravam, eu respirava, elas respiravam, e tranquilas, elas não me agarraram. E quando saímos, daí a gente combinou, não vamos contar nada para ninguém, vamos ficar bem quietinha, porque além daquele susto que a gente passou, ainda iríamos levar um laço, né? Então saímos, ficamos bem quietinhos, mas entre nós sempre conversávamos, até hoje todo mundo sabe da história, né? Mas a gente sempre conversa, nossa, aquilo lá foi assim uma coisa que aquela troca de olhar, elas já sabiam o que eu ia fazer. E você recebeu essa orientação. Sim, isso, e consegui transmitir para elas ficarem calmas, com o olhar, para elas ficarem calmas, elas sabiam exatamente o que eu ia fazer, elas sabiam exatamente que tinham que respirar quando eu erguia, e que tinham que ficar calma quando eu ia puxá-las para baixo, porque eu ia novamente botar elas para cima, e naquele movimento nós fomos, né, e eu no meio, eu dava sempre um pulinho em direção à margem. É maravilhosa essa história. E em todos os momentos de dificuldade, eu tive algum acompanhamento. Então, o mínimo que eu posso fazer é transmitir isso que eu tenho que transmitir, porque havia aquela promessa que eles né, não me abandonariam, e eu tenho que cumprir a minha parte, que é de trazer de passar essa mensagem adiante.